Então, veja bem, isso aqui é, como eu disse, eu ia mostrar um exemplo, né, de uma receita. Isso aqui é um exemplo de uma prescrição minha, uma prescrição real, para uma paciente que me procurou querendo tratamento de gordura localizada. A gente fez um protocolo para ela de de, de flacidez e também de perda de medidas, né? Uma lipoenzimática, como a gente chama. Ela estava reclamando muito de flacidez, né, no abdômen. É uma paciente que tem um filho de aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio. Ela não está mais amamentando, então a gente pôde propor aí um tratamento para ela via oral, né? E eu coloquei aqui para ilustrar, né, o que eu tinha falado anteriormente sobre as prescrições. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o nome da paciente, aqui eu coloquei o contato, que como eu disse, eu coloco só o telefone. Aqui em cima tem os meus dados, né, minha identificação, meu número de conselho, né, minha especialidade. E aqui começam, então, os dados que são os dados obrigatórios da prescrição. Então, via de administração, então a gente sempre coloca aqui em cima o uso oral, né, nesse caso aqui. Essa parte aqui, ó, melhora da firmeza e elasticidade, isso não é obrigatório estar na receita. Isso é um artifício que eu utilizo, né, para poder a pessoa saber identificar aquilo que ela está tomando e também para dar um incentivo, né? É um truquezinho que a gente usa, porque quando a pessoa olha e ela fala, isso aqui é para melhorar a firmeza da minha pele, então eu vou tomar, né? Ela não fica com preguiça de tomar, nem nada. Então, eu fiz aqui uma receita para ela, com os ativos que eu achei que caberiam nesse caso, porque eu fiz a anamnese dela, lógico, né, obviamente, e aí a gente conseguiu ver o que ela estava precisando. Então, isso não vem ao caso aqui agora, né? Sempre colocando, então, o modo de usar, tá? Aqui, esse modo de usar aqui poderia até estar mais completo, né? Geralmente eu coloco tomar uma cápsula com um copo duplo cheio de água uma vez ao dia, né? Porque é interessante também a gente colocar qual seria o veículo para ingerir esse medicamento ou esse suplemento, porque as pessoas, né? A gente sabe que tem gente que toma medicamento com álcool, medicamento com leite, que às vezes não é o mais adequado, né? E até mesmo alguns sucos podem interagir, né, com a função do medicamento que você está colocando ali, tá? Aqui embaixo, então, eu já coloquei no número 2, coloquei aqui, ó, drenante, para a pessoa entender qual é a função dessa outra cápsula que ela vai tomar. Então, coloquei cactinha, que é um produto que ajuda na drenagem, né, que é um diurético. Por que a cactinha é um fitoterápico, é derivado de plantas, mas eu não coloquei aqui, né, a padronização do extrato, que a gente, né, discutiu anteriormente. Porque a cactina é um produto de marca. Então, é igual, por exemplo, dipirona e novalgina, né? Então, existe a dipirona e existe a novalgina, as duas têm o mesmo princípio ativo e, teoricamente, as duas têm a mesma ação. No caso da cactina, ela é um produto de marca, né? Então, ela já vem padronizada do laboratório. Então, todo mundo que vende cactinha é a mesma cactinha. E a gente sabe que a dose dela é 500 miligramas. Então, a gente não precisa definir se ela está em extrato seco, qual é a porcentagem dos ativos que tem ali dentro dela, tá? Aqui a centelha asiática está faltando definir, teria que estar definido aqui, né, a porcentagem de ativos que a gente quer dela, só colocamos extrato seco. O certo seria estar vindo igual a cavalinha veio aqui, então extrato seco com mínimo de 2% de flavonoides totais, 250 miligramas. Ou seja, eu estou dizendo para a farmácia de manipulação que eu quero que ela me coloque nessa cápsula uma cavalinha
que tenha nesses 250 miligramas que ela vai pesar do extrato seco da cavalinha, tem que ter no mínimo 2% de flavonoides totais. Por quê? Porque são esses flavonoides que vão dar o efeito terapêutico que eu quero da cavalinha. Assim como aqui embaixo na alcachofra. A alcachofra também eu coloquei 150 miligramas, mas eu quero um extrato seco a 0,5%. Tá? Então, é assim que a gente faz as definições. Alguns produtos não vão ter essa padronização. Então, a gente tem que... Isso aqui é o que a gente vai estudando depois, a gente vai sabendo à medida que a gente vai fazendo mesmo, né? Então, tem que estudar. Fitoterápico, a gente tem que ter um pouco mais de trabalho para fazer a prescrição. Não é tão simples quanto outros ativos, onde você tem a dose só ali e que você coloca e está tudo certo, né? Então, colocamos aqui embaixo a quantidade de cápsulas que a gente quer, o modo de usar. Especificamente para essa paciente, eu quis destacar que eu quero um recipiente nessa cápsula sem lactose, tanto na fórmula número 1 quanto na fórmula número 2. Está escrito aqui, ó, recipiente sem lactose, tá? Porque eu identifiquei nessa paciente que ela tem alguma característica que pode ter uma intolerância à lactose e isso pode estar, então, também provocando essa retenção de líquido, uma inflamação no corpo dela, que pode estar também ajudando a reter. Então, eu pedi para ela se abster dos produtos lácteos e derivados para poder a gente fazer tirar essa prova, né? E encaminhei, lógico, para a nutricionista. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, né, é como que ficou essa prescrição. Vocês veem que ela é numerada, né, então sempre a gente deve numerar. Se por acaso aqui embaixo eu fosse colocar um produto de uso tópico, eu poderia continuar numerando, só que eu teria que vir e colocar assim, ó, uso tópico, aqui. Aí o uso tópico seria o número 3, e aí eu colocaria o produto aqui e continuaria a numeração normalmente. Tá? Não é para começar a numerar tudo de novo. Inclusive, isso ajuda muito na manipulação, porque normalmente, quando a gente manda para a manipulação manda um orçamento para a gente de volta. E esse orçamento, ela utiliza esses números. Então, o número 1 ficou em X, número 2 ficou em Y, número 3 ficou em Z. Né? Então, é muito interessante também para isso, para facilitar essa comunicação. Tá? Aqui embaixo, então, tem o local e data, nome do prescritor, número de conselho, né? Aqui embaixo vem também o endereço da clínica, né? E os contatos do prescritor. No meu caso, que sou farmacêutica, eu tenho uma legislação que me permite a prescrição, que é essa resolução 586 do meu Conselho Federal de Farmácia de 2013. Eu coloquei isso aqui e aconselho a todo mundo colocar, né, no rodapé do seu receituário, qual é a legislação que lhe permite prescrever. Por quê? Porque é muito novo, né, para todo mundo, inclusive até mesmo para nós. Eu há bem pouco tempo não sabia, né, que farmacêutico podia aplicar botox, né, então, e eu era professora universitária, eu dava aula para a faculdade de farmácia, né, e faz quase pouco mais de 7 anos, por aí, que eu descobri isso, né? Então, assim, é uma coisa muito nova. Você vê que essa legislação nossa de prescrição é de 2013, nós estamos em 2019. Então, são 6 anos apenas, né? Então, não é só... Se nós que somos profissionais, já tem alguns colegas que não sabem que podemos prescrever ou quais as regras dessa prescrição, imagina as farmácias de manipulação, imagina os outros profissionais, né? Então, ainda causa uma certa estranheza, até mesmo para pacientes, né? Então, a gente não perde nada por fazer isso, né? E é bom que com isso a gente vai tendo respaldo, a gente vai ganhando respeito dos colegas, dos farmacêuticos da manipulação, dos outros colegas que atuam em outras áreas, de outros profissionais de outras áreas, né? Então, é uma estratégia que eu utilizei no meu receituário e que eu demonstro para os meus colegas, para os meus alunos, que também poderiam estar fazendo o mesmo, certo?
Então, esse aqui é um exemplo de prescrição onde eu tenho fitoterápico aqui. Eu queria mostrar, então, para vocês, né, como que é esse caso, tá bom?